Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na bênção? Glória a Deus que você chegou até aqui para meditarmos juntos aqui na palavra de Deus. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Então escreva aqui, eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. E para você que está chegando aqui agora, já te amo em Cristo Jesus. Eu oro para que Deus fale com você neste devocional. Eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta. Você já pensou que o ser humano, mesmo tendo tudo, ele sente um vazio tão grande que nada preenche? Dinheiro, prazer, viagens, hotéis, nada consegue preencher este vazio? Me fala aqui, já percebeu isso? É com todo ser humano, tá? Ele pode ter tudo, mas nada preenche um vazio aqui de dentro. E hoje eu vou mostrar para vocês porque as pessoas ficam inventando coisas para preencher este vazio. Elas inventam até mesmo deuses para conseguir saciar este desejo desenfreado. Só que estes deuses, tudo que você procura para preencher este vazio, acaba destruindo a alma. Destrói. E é o que vamos ver no devocional de hoje. Fique aí, não sai daí não, porque Deus tem uma palavra para você e compartilhe com uma pessoa que esteja precisando. Também te peço, deixa aqui o seu joinha para que o sistema aqui, a plataforma, venha entender que a mensagem não é ofensiva, tá bom? Conta aí com o seu joinha. Vamos então para o devocional de hoje. Irmãos, desde o início da história, lá bem no início, o ser humano procura respostas. Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu existo? O que eu vim fazer aqui? Todo ser humano procura estas respostas. Só que todo ser humano deseja respostas rápidas, na hora. E o nosso Deus não é um Deus que responde na hora, né, irmãos? Ele responde no tempo dele, na hora dele. E quando o ser humano não tem essas respostas na hora, o ser humano começa a criar, começa a fabricar a sua própria resposta. E é claro que aí entra o inimigo, entra o adversário, que vai lançando setas, desejos, e a pessoa até pensa que veio de Deus, né? Não, esse sentimento veio de Deus, este desejo veio do Senhor. É por isso que é importante pedir ao Senhor discernimento, tá bom? É necessário. Senhor, eu preciso conhecer a sua voz. Na escola dominical de domingo falamos sobre isso, que a ovelha, ela conhece a voz do bom pastor. E nós precisamos conhecer a voz de Deus. Fiz um vídeo sobre isso, coloquei no Instagram também sobre isso. Que nós temos que identificar qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Porque tem sentimentos que é o inimigo que lança. Tem voz que é o inimigo. Mas você precisa conhecer a voz doce, a voz mansa, a voz meiga do Senhor. E você conhece essa voz lendo a palavra e orando e clamando ao Senhor. Você vai começar a ter intimidade com Ele, amizade com Ele. Então, no passado, muitas pessoas começaram a criar ídolos feitos por pedras, feito de barros, para tentar preencher este vazio, sabe, irmãos? Para tentar conversar. A pessoa mesma desenha algo, uma pedra, um barro, uma madeira, desenha, e a própria pessoa vai conversar com aquilo. Isso acontece até hoje. Porém, hoje, estamos com outro ídolo, irmãos, que não é de barro. Tem também de barro, pedra, prata. Hoje, tem outro ídolo, que são os desejos, os nossos desejos. Nós estamos idolatrando. E a mensagem que o mundo manda agora é: faça o que te faz feliz. A mensagem que o mundo está trazendo hoje é que você precisa fazer o que te faz feliz e pronto. Se o que te faz feliz é se relacionar com um animal, se relacione com o animal. Se o que te faz feliz é se relacionar com um robô, se relacione. Se o que te faz feliz é ter mulher, homem, é ter os dois, faça isso. Essa está sendo a mensagem. Eles estão colocando o ser humano em um pedestal. Você é o seu Deus. Você é o seu Deus. Faça aquilo que te faz bem. É só isso a mensagem de hoje. Porém, o homem começa a procurar coisas, começa a mudar o que Deus fez e não vai preenchendo vazio nenhum. Isso se torna até desesperador, meus irmãos.
vai sair com homem, vai sair com mulher, vai sair com os dois, vai pegar animal e faz um monte de atrocidade e nada preenche o vazio e nada satisfaz. Nada. E é sobre isso que vamos falar no devocional de hoje. E se esta mensagem já está falando com você, escreva aqui: eu quero o Deus verdadeiro. Eu quero Deus verdadeiro, não substitutos. Que celular não venha substituir, que nada venha substituir a presença de Deus na sua vida. E se você puder, já deixa aí o seu joinha e compartilhe com uma pessoa que sente este vazio. Compartilhe com uma pessoa que precisa entender que nada neste mundo vai conseguir preencher aquele vazio, especialmente do Senhor. Irmãos, os deuses, os ídolos, sempre tiveram nomes. Porém, esses deuses de agora, os ídolos de agora, são invisíveis. Quais são? Dinheiro, fama, redes sociais, glamour. Na verdade, é você mostrar aquilo que você não tem, que você muitas vezes não é. É relacionamento, aquele corpo perfeito. Se você tem uma barriguinha, se você é gordinha, você se sente até inferiorizada, na verdade, porque a sociedade está idolatrando o corpo. Virou Deus, o corpo virou Deus. A fama, o dinheiro, tudo é porque disso, gira em torno disso. Tudo isso, irmãos, se tornou sagrado. É para isso que as pessoas acordam, se esforçam, lutam, choram e até se perdem no caminho, procurando por isso. Algo que é insaciável. Ela vai procurar por dinheiro, vai lutar, vai ter um monte de dinheiro e mesmo assim o vazio vai continuar. E ela vai lutando, vai lutando. Agora eu te pergunto, por que isso acontece? Por que o ser humano fica nessa busca insaciável por algo para preencher este vazio? A palavra, irmãos, traz a resposta. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Sim, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós não somos frutos de uma explosão, não evoluímos, não. Fomos feitos pelas mãos do Senhor, a imagem e semelhança dele. Estamos aqui com um propósito, com um objetivo. E quando nós não estamos dentro deste propósito, quando nós não estamos na direção do Senhor, estamos em outro caminho, surgem as inquietações, surgem os vazios, surgem aquelas perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? Por que eu vim? Para onde eu vou? A pessoa está perdida, porque ela só se encontra em Jesus. Oh, aleluia! A verdadeira identidade do ser humano está em Jesus. Oh, glória! Jesus, só Ele te conhece de verdade, só Ele vai te entender de verdade. Então a sua identidade não é aqui longe da presença dEle, é aqui. O seu propósito não é fora da presença dEle, o seu propósito é aqui. É aqui que você vai achar sentido na sua vida. É debaixo das asas do Onipotente. É no esconderijo do Altíssimo. O sentido da sua vida está em Deus. Nada neste mundo vai preencher, nada vai satisfazer o vazio da sua alma. Tem um louvor da harpa que diz: só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Só Jesus pode preencher. E tem outro louvor que me veio agora na mente e diz: Jesus, o sentido de viver, oh glória, Jesus, o amor. Ovelhinha, leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Leia, que é muito forte. Não vai dar para eu ler tudo aqui, mas eu vou ler capítulo 1, versículo 21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, conheceram a Deus, mas não deram glória a Deus, não glorificaram a Deus. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Ou seja, Deus é incorruptível, ele não se corrompe, ele é eterno. E mudaram a glória dele
a semelhança do homem corruptível, que somos nós nos corrompemos. De novo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, mudaram a glória de Deus em semelhança até de animais, irmãos. Tem países que eles adoram o boi, o sapo, saem adorando os bichos. Eles estão mudando a glória de Deus. Ô Senhor, misericórdia. Versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, irmãos, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, você adora mais a criação de Deus do que o próprio Criador. Olha, irmãos, o que o ser humano faz em busca de preencher este vazio. Adora os animais que Deus fez, mas não adora a Deus não, prefere adorar os animais. O ser humano é capaz de adorar outro homem, ou seja, adorar a criação, mas não adora o Criador. E é o que acontece. E aqui, irmãos, em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pensa, irmãos, o ser humano trocou a glória de Deus, a majestade de Deus, por coisas corruptíveis. E aqui em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz que o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ele é a fonte de água viva. Ele é o sentido da vida. Mas o ser humano deixou essa fonte e cavaram cisternas rotas que não retêm água, cavaram poços e jogaram água e a água some. Trocamos a glória de Deus por coisas vãs, por coisas sutis. Será que você tem trocado a glória de Deus? Será que você tem trocado a presença de Deus de uma forma muito sutil, de uma forma que o inimigo, ele é sutil, irmãos. Ele vem com coisas para substituir a presença de Deus e sem querer nós acabamos idolatrando, deixando aqui, a verdade e indo para coisas que venham iludir e até mesmo nos enganar. Ovelhinha de Jesus, não troque a fonte de água viva, aonde jorra água todos os momentos, toda hora a fonte jorra água. Não troque esta fonte por poços vazios, por poços que não seguram água. São secos e é por isso que fica essa sequidão da alma, é por isso que fica o vazio na alma, fica a frustração, fica essas perguntas, por quê, como? É porque você está com um poço vazio, é necessário ir para a fonte, é necessário ir para Jesus e para essa fonte de água viva. Só aí você não vai se sentir perdido. Só aí você vai se encontrar e encontrar a sua verdadeira identidade. Oh, aleluia! Irmãos, e me veio aqui agora uma passagem lá de Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus. Vem comigo, vem comigo. Moisés subiu ao monte para conversar com Deus e deixou o povo de Israel ali embaixo, né? Lá embaixo do monte, enquanto ele estava com o Senhor. Só que Moisés demorou muito nessa conversa. Deus estava passando para Moisés tudo ali. Demorou muito. Irmãos, não te conto. Nessa demora, sabe o que o povo fez? O povo de Israel, que tinha visto a glória de Deus, mar vermelho se abrindo, viram as 10 pragas. O povo de Israel viu o maná descendo do céu, comida, água sair da fonte, um monte de coisa o povo viu. Mas como Moisés demorou a sair, a descer do monte, olha o que aconteceu. Se você puder ler, que não tem como ler tudo, que é muito grande. Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ou seja, que Moisés demorava, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe:
levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Misericórdia. O povo se reuniu e pediu para Arão se levantar e fazer deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, porque ele não desce mais do monte, né? Irmãos, olha o desejo do homem em ter um Deus. Olha como o homem precisa de ter Deus. E se demorar, ele já faz outro Deus, nem que seja por mãos humanas. Olha que sério isso. Você está conseguindo me acompanhar, ovelhinha? Você está me entendendo a seriedade disso? Olha o que aconteceu, me veio aqui agora sobre o povo de Israel, irmãos. Pediu para fazer, faça-nos deuses para nos conduzir, para ir adiante. O ser humano, ele depende do Senhor. Ele não consegue andar sozinho, não consegue caminhar sozinho. E quando ele se vê sem Deus, ele fica perdido. Como Moisés subiu, e Moisés era como se fosse o pastor ali, né? Um exemplo. Como Moisés subiu, eles ficaram sem referência, porque eles não tinham intimidade com Deus. Eles não conheciam o Deus que Moisés conhecia. Porque se eles conhecessem o Deus que Moisés conhecia, eles não fariam isso. Olha que sério. Olha que eles estavam vendo tudo que Deus estava fazendo, mas não conheceram o Senhor. Irmãos, e o versículo 2 diz, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e me trazei aqui. Tragam ouro, trazem brinco, colar, traz tudo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, que cegueira espiritual, né? Tiraram um brinco da orelha, os brincos derreteram, fizeram um bezerro e disseram, este agora é o meu Deus, que me tirou da terra do Egito. Irmãos, olha o que o ser humano é capaz de fazer quando está perdido, quando está sem Deus, quando está longe de Deus. Como que eu posso pegar um brinco, irmãos? Como que eu posso pegar uma madeira? E eu mesmo faço, eu derreti ali e fiz um bezerro. E disse que ele era o meu Deus. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Fizeram um altar para o bezerro. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. Ofereceram holocaustos, irmãos, e trouxeram ofertas pacíficas, ofertaram ao bezerro de ouro. Irmãos, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se alegres ainda, porque aparentemente eles preencheram o vazio. Aparentemente agora temos um Deus para nos guiar. Olha que ilusão, olha que mentira. E isso o inimigo faz até hoje para nos enganar, porque ele é enganador. Olha, irmãos, enquanto isso, Moisés estava onde? Estava no monte conversando com Deus. E é claro que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus viu isso tudo, né? Deus viu o que estava acontecendo lá embaixo. Sabe o que aconteceu? Deus falou com Moisés, né? Aí Deus, então disse o Senhor a Moisés, Moisés, imagina Deus falando, Moisés, desce correndo desse monte, Moisés, porque o povo ficou doido lá embaixo. Olha aqui, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Ó, o povo se corrompeu. Misericórdia, irmãos. O povo se corrompeu. Ó. E no versículo 8, Deus continua falando, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Irmãos, para se desviar da presença de Deus, é isso aqui, ó. E depressa se tem desviado do caminho. O caminho é aqui, ó. E o ser humano vai e faz o quê? Desvia, troca a rota. Você tem que ir aqui. O ser humano parece que fecha os olhos, vem pra cá. Continua. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, Moisés, e sacrificaram-lhe, e disseram, Deus contando tudo para Moisés, tá, irmãos? Porque Deus é onisciente, via tudo. Agora Moisés não, Moisés lá no monte, sem saber de nada, Deus está passando tudo para Moisés aqui em detalhes.
Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Esse povo é obstinado. Deus está falando com Moisés. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, subiu uma ira em Deus. Subiu a ira em Deus, assim, ó, o meu furor. Deixa que o meu furor se acenda e eu os consuma. Eu vou consumir esse povo todo. Eu vou consumir no fogo esse povo todo. E vou fazer de você, Moisés, a partir de você eu faço essa nação que eu tanto quero fazer para glorificar o meu nome, para levar a palavra. Mas aí Moisés suplicou. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, o que é intercessão, né, ovelhinha? Oh, aleluia. Moisés aqui intercedendo pelo povo. O que é intercessão? Você tem intercedido? Tem orado pelas almas? Tem clamado, ovelhinha? Tem orado por mim também nesse trabalho aqui? Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo, olha, Moisés suplicando aqui, para mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-los da face da terra? Aí Moisés conversando com Deus. Deus, os egípcios vão dizer que o Deus deles tirou para matar eles lá no monte. Faz isso não, Deus. Olha que lindo, né, irmãos? E Moisés, irmãos, continua aqui suplicando. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente. Oh, glória, como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito. Aí olha o que diz o versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aí Deus voltou atrás. Tá bom. Tá, você me convenceu, Moisés. Não vou acabar com esse povo, não. Você me convenceu. E aqui diz que Moisés voltou e desceu do monte para encontrar com o povo. Ah, irmãos, Moisés desceu, irmãos, mas teve coisa aí, tá? Moisés manda matar todos os idólatras, todos que adoraram aqueles ídolos morreram. Não dá tempo de falar tudo aqui, irmãos, mas foi a palavra que me veio agora e eu oro para que de alguma forma Deus tenha falado com você igual falou comigo aqui. Isso é muito sério. Que assunto sério, né? Como que o ser humano, como que o homem busca de forma insaciável preencher este vazio, a ponto de Moisés ficar um período no monte e o povo fazer um bezerro para adorar e começou a sacrificar e ofertar. Misericórdia. E temos que tomar cuidado, irmãos, porque hoje existe o consumismo, né? Nós estamos querendo consumir as coisas, comprar, achando que aquilo vai preencher vazio. Sabia disso? O consumismo? Você tenta se saciar, só que aí você compra isso e se sacia agora. Compra aquilo, é tudo momentâneo. É igual aconteceu aqui com o bezerro. É momentâneo aquele prazer, preenche rápido. Você sabe, é por isso que a pessoa vira consumista, que ela vai comprando toda hora, todo dia, e só preenche naquele momento. Depois o vazio volta. Por quê? Porque só Jesus pode preencher. Só Jesus pode completar o homem. Ele que é o sentido da vida. É só Deus. Amém? E nós estamos em um propósito lá no Instagram, tá? Onde estamos buscando o Senhor em todos os momentos, o dia todo. Começamos com oração pela manhã. Ô, gente, trouxe pão, meu filhote. Começamos com oração pela manhã. À tarde tem versículos para meditação. À noite tem devocional e depois oração. Ou seja, passamos o dia na fonte, o dia tomando água, recebendo gotas de refrigério. Vem, se aproxime do Senhor com a gente. Vamos buscar juntos. E glória a Deus. Eu oro para que Deus fale melhor o seu coração. Não se esqueça do joinha e de compartilhar com quem esteja precisando, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Oh, glória. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Vamos orar? Te amo em Cristo Jesus.
Deus, muito obrigada. Obrigada por mais este dia. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por preencher o vazio da alma. Obrigada por nos completar. Obrigada, Senhor, por dar sentido em nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe nossas falhas diante de Ti. E neste momento, coloca nas Tuas mãos esta ovelhinha que o Senhor conhece muito bem, que está acompanhando este devocional. Abençoe, Senhor. Dê a ela sentido de viver, que ela possa Te encontrar, que ela possa sentir o Teu toque, sentir a Tua presença, que a casa dela possa Te experimentar, Senhor, que o lar dela possa ver o Teu mover e o Teu agir, Senhor. Toma esta ovelhinha nas Tuas mãos, guarde a casa dela, guarde o lar, livre de todo o mal, abençoe, que eles não venham Te substituir por nada, que nada venha tomar o seu lugar na casa, na família desta pessoa, que o Senhor venha ser o único Deus, que o Senhor venha ser o único adorado e engrandecido. É o que eu Te peço e Te suplico, Pai, tenha misericórdia de nós, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Oh, glória, fique na paz, ovelhinha, que Deus te abençoe e até amanhã, hein? Vamos juntos na caminhada.